Olá, irmãs e irmãos, todo mundo. Vamos estar dando continuidade nesse momento ao nosso estudo bíblico. Semana passada fizemos aqui uma introdução sobre a epístola de Tiago, não é? Demos uma introdução e hoje queremos seguir com o capítulo 2 da revista que estamos utilizando, ok? Tiago, a fé em ação. Vamos entrar em a partir de agora, vamos entrar em assuntos que Tiago, não é? Ele vai abordar, não é isso? E daí a gente, semana passada, falamos sobre a autoria dessa epístola, que possivelmente tenha sido Tiago, irmão de Jesus, ou então uma outra pessoa do judaísmo que se converteu ao cristianismo naquele tempo. Não é só revisitar lá o estudo anterior. Enfim, vamos seguir com o que essa lição, capítulo 2, tem para nos transmitir. O tema dela é o valor das provações. O valor das provações. É um tema interessante, por quê? Pelo fato de que ela de cara nos apresenta, nos mostra que as provações, que muitas vezes não são bem vistas e tampouco bem queridas por nós, tem um valor, tem uma importância, tem algo a agregar, não é? A gente, para iniciar, queremos ler Tiago, capítulo 1 e o versículo 2. Eu uso a versão atual, a nova linguagem de hoje, me parece de melhor compreensão, e o texto diz, Tiago 1:2, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Então, essa é a primeira recomendação, vamos dizer assim, orientação, que a epístola de Tiago nos traz depois da saudação do autor dessa epístola. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. De certa forma, esse tema é pertinente para o momento que estamos vivendo hoje, né? Um tempo de aflição. Todo mundo estamos vivendo em um tempo de aflição. Não é mole para ninguém. Não está bom para ninguém, eu acho. Não é? Então, que valor tem a aflição? Que importância tem as provações? Não é? E veja só, Tiago, a epístola, melhor dizendo, a revista, ela vai iniciar falando sobre 3 situações, 3 passagens bíblicas. A primeira, referente a Jó. Jó capítulo 1, vamos ver o que diz Jó capítulo 1, e o versículo 9. É interessante que você esteja acompanhando a leitura bíblica na sua Bíblia também, ok? Diz assim, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem.
abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Então a gente sabe mais ou menos o contexto aqui desse texto, e nos deparamos com Satanás, de certa forma, provocando que Deus permitisse que Jó fosse, de certa forma, atingido de alguma maneira, que ele vacilasse, que ele pecasse ou que ele cometesse algum erro, já que Jó era considerado um homem totalmente íntegro, né? E daí Satanás, né, diante de tantas coisas que o Senhor tem dado para ele, como não ser, parafraseando, né? Como não ser boa gente, né? Mas tira, né? Toca nisso aí, mexe nisso aí, para ver se ele não vai cometer algum erro, se ele não vai realmente mudar. Qual é a lição que a gente já pode começar a ter? Não há dúvida de que existem casos de pessoas que mudam realmente, que passam por transformação, porque uma das funções, vamos dizer assim, da provação é transformar, não é? É transformar a pessoa para melhor, logicamente. Só que acontece às vezes da pessoa passar por provações e saírem delas piores, não é? Piores. E isso vai depender de muitas coisas, certo? Satanás, de certa forma, sabia muito bem de que a aprovação ela pode ocasionar isso na pessoa. A pessoa pode passar por ela e sair péssimo. Tem gente que não gosta de ser provado de jeito nenhum. Quem gosta? Talvez essa fosse uma pergunta a fazer. Quem gosta de ser provado, né? Então a gente sabe que Jó, ele tem os seus bens perdidos, sua família, de certa forma, destruída, né? Destruída. Ele perde praticamente tudo, resta-lhe a vida, né? Resta-lhe a vida. E a situação era realmente de uma tremenda provação que Jó ele passa, né? Aí veja só, a partir do pressuposto de que tudo o que acontece de ruim na vida podemos considerar como sendo uma provação, então sim, Jó foi provado. Porque o que não faltou foi coisa ruim na vida dele, né? Jó foi provado. Como também José, ele foi provado. Vamos ver o que de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente, né? E por aí vai. Esse é o versículo 20. Quando José está diante dos seus irmãos,
que planejaram algo de ruim contra a vida de José lá atrás, e daí conseguem contornar um pouco o planejamento o plano deles e acabam vendendo José, né? E daí José passa por uma situação bem complicada e é levado preso e fica preso por um tempo. Então, José, posterior toda a provação que ele passou, de possivelmente se sentir até mesmo esquecido, né? Ele finalmente chega a ser honrado por Deus e se torna governador, né, ali no Egito. Então veja, quando ele consegue ter a oportunidade de estar diante daqueles que o venderam, ele diz: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Então, José, ele passou por uma grande provação, no sentido de sofrer a rejeição dos irmãos dele, imagine, ser vendido, né? Ser jogado, ser rejeitado, ser botado para fora, ser excluído de sua família, do meio dos seus irmãos, onde se espera um vínculo de amor, né? Enfim, José passa por toda essa provação na prisão, terra distante de onde estava a sua família, as pessoas que ele amava, gostava de estar perto. Podemos considerar agora que o mundo está sendo provado, sem dúvida. Mas antes de passarmos aqui para essa parte, eu gostaria ainda de falar de uma outra situação, de um outro personagem que também foi provado, que é Abraão, quando recebe, como é que eu posso dizer, recebe uma petição, vamos dizer assim, nada boa, nada confortável, nada feliz, de sacrificar o seu próprio filho, né? Então, a gente tenta imaginar de certa forma o quão doloroso foi para aquele pai, caminhando em direção àquele lugar onde ele estaria fazendo o sacrifício, o quão doloroso foi aquele caminho, né? Mas Abraão, ele conseguiu ser aprovado, assim como José, assim como Jó. Essas três pessoas, elas conseguiram passar pela provação, conseguiram sair da provação bem. Não é? É como José disse, o mal, Deus mudou o mal em bem. E a gente precisa acreditar nisso, que o mal que acontece hoje, o mal que vem à nossa vida hoje, pode ser transformado em bem. Então, se você está passando uma situação ruim, essa situação pode ser transformada em uma situação boa. Não é? É o que nós aprendemos. Então, veja só, agora sim, podemos considerar que o mundo, nesse momento, está sendo provado. Por causa dessa pandemia toda, não há dúvida
de que o mundo está sendo provado. E a pergunta que a gente pode fazer é: quem está provando o mundo? Quem está provocando essa provação, essa aflição no mundo? Que finalidade há de ter nisso tudo? A resposta, ela pode ser diversa. O que é que você acha? A resposta são muitas. São muitas respostas, na verdade. Eu tenho escutado uns dizerem: é Deus. Deus está provando o mundo. Ou Deus está castigando o mundo. Ou Deus está vindo com justiça e etc. Então, uns estão atribuindo isso, a essa situação que estamos vivendo, para Deus. Outros dizem: é o maligno, é o diabo. Né? Ele está destruindo o mundo. Ele está destruindo vidas. Ele está destruindo a economia. Outros vão dizer: não, isso é o homem. Estamos passando por isso por causa da humanidade mesmo. Outros dizem: não, é coisa da natureza. É a natureza dando um recado. E etc. Pode haver outras respostas. Não é? Pode haver outras respostas, mas as que eu tenho chegado a mim são essas. Deus, diabo, homem, natureza. Né? E aí vocês me perguntam: Pastor Alisson, o que é que o senhor, o que é que você acha? O que é que você acha? E eu tenho olhos, eu percebo as coisas, eu sinto, né? E quando eu digo eu sinto, para não confundir, eu senti que é de Deus, nada disso. Eu sinto no sentido de sentir as coisas, de perceber as coisas, como você também deve sentir as coisas, deve perceber as coisas. E diante do que eu percebo, eu acredito que isso não é coisa de diabo, não é coisa provocada por Deus, senão eu fico com coisa do homem ou da natureza. Eu prefiro ficar com esses dois. Temos Deus, diabo, homem, natureza. Eu me inclino mais para esses dois. Coisa do homem, coisa da natureza. Agora eu não sei a resposta exata. Certo? Não sei. De repente eu posso estar equivocado. Né? Talvez não esteja nem aqui. Enfim. Né? Enfim. Uma coisa é certa. E o autor da lição, ele diz no finalzinho da página, eu não sei a lição do aluno, mas na do professor ele diz: não obstante, uma coisa é absolutamente certa. Deus está monitorando cada uma delas visando nossa edificação. Então, uma coisa é certa, Deus está monitorando cada uma dessas provações, visando nossa edificação. Sempre Deus vai visar a nossa edificação. Nunca Deus vai visar a destruição de ninguém. Certo? Nunca Deus vai visar a destruição de ninguém. Por mais que a provação venha do maligno, como aconteceu com Jó, ainda assim,
Talvez a intenção do maligno tenha sido destruir a vida de Jó, mas Deus não. Né? Deus não. Tanto que Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Tocasse em outras coisas, mas não na vida de Jó. Então, a intenção de Deus vai ser sempre: você pode passar pela aprovação, você pode passar por aflições, mas Deus não quer que você saia delas destruído. Não é? Deus quer que você saia dela edificado. Você precisa aprender alguma coisa. Alguma coisa. Você precisa amadurecer. Bem, se esse momento está difícil para mim, a coisa não está, as coisas não estão andando, eu estou na prova, a gente, né, tem esse costume de dizer: eita, fulano, eu estou numa prova, olha, eu estou numa prova, está difícil, ok, o que é que eu preciso aprender? Não é? O que é que eu preciso aprender? No que eu posso amadurecer? Não é? Isso é bom. Vamos seguir. Na lição, ele vai colocar aí algumas perguntas que me chamou a atenção. Talvez na sua lição não tenha isso, mas diz assim: que diferença existe entre procurar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus? A gente já escutou sobre isso. Já eu termino esse vídeo, essa gravação, certo? Então, que diferença existe entre procurar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus? Será que existe alguma diferença entre procurar o Deus das bênçãos e procurar as bênçãos de Deus? Quando eu procuro o Deus das bênçãos, eu estou procurando, eu estou buscando, em primeiro lugar, o Deus que é dono das bênçãos. Agora, quando eu procuro as bênçãos de Deus, eu estou procurando primeiro as bênçãos e Deus fica em segundo plano. Né? E existe isso. Existe de tudo nesse mundo. De tudo. E no meio cristão, no meio da igreja, também existe muita coisa. Né? Nunca espere algo homogêneo ainda dentro da igreja. Enfim. Então, existem aqueles que buscam Deus das bênçãos e existem aqueles que buscam as bênçãos de Deus. Né? Aí eu pergunto: você, o que é que você busca? Você busca o Deus das bênçãos ou você busca as bênçãos de Deus? Há diferença. A outra pergunta é: o que acontece com o crente que procura o Deus das bênçãos? O que é que acontece com o crente que busca o Deus das bênçãos? É uma pergunta para você responder. A outra: o que acontece com o crente que consegue avistar bênçãos em todas as circunstâncias de sua vida, mesmo em meio às dificuldades, como aconteceu com Paulo? É interessante a gente conseguir ver, no meio da provação, a bênção de Deus. Né? Se você está passando na prova, tente ver no meio dessa prova a bênção de Deus. Ah, mas está um deserto, está difícil, está isso, está aquilo outro. Mas traga a bênção de Deus para aí. Veja a bênção de Deus aí. Certo? E por último, qual a atitude de Jesus diante das provações?
O que é que você consegue ver nas atitudes de Jesus diante das provações que ele passou? E daqui a gente tira uma lição interessante no sentido de que Jesus, não é? O Deus encarnado, ele passou por provações também. Não é? E a gente sabe disso. O que é, ou qual foi a atitude de Jesus diante dessas provações? Ele se deprimiu, ele recuou, ele fracassou, ele... Como foi? O que é que você consegue ver? Uma resposta que a gente pode dar assim de imediato é que ele encarou. Ele encarou. A gente precisa encarar. A gente precisa avançar, precisa seguir. O ponto 1 dessa lição, essa lição não vamos conseguir terminar nesse vídeo, tá certo? Então, o ponto 1 dessa lição diz o imperativo nas provações. O ponto 2 vai falar sobre o propósito das provações. E o ponto 3 vai falar sobre o essencial nas provações. Nós vamos ficar somente no ponto 1, até o ponto 1. Na próxima a gente fala o ponto 2 e o ponto 3. Então, o imperativo nas provações. Veja o que é que Tiago ele fala no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Em outra versão diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É complicado você ficar feliz quando estiver passando por aflições, não é? A gente fica feliz quando estamos vivenciando um momento bom na nossa vida, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente, sei lá, está bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, a gente fica feliz quando recebe uma boa notícia, mas ficar feliz no meio de uma aflição, no meio de uma provação é difícil. Mas ele diz, sintam-se felizes. E deve haver uma razão para isso. Quando passarem por todo tipo de aflição. Ele diz aqui, pastor, estou muito feliz porque minha vida está cheia de provação. Eu nunca escutei isso, não é? Alguém já chegou para você e disse, fulano, eu estou feliz, viu? Por quê? Ah, porque eu estou passando no estreito, eu estou passando por uma prova, tu nem imagina. Você não espera isso, né? Mas é basicamente isso que o texto está dizendo. E talvez, à medida que os problemas vão aumentando, a minha alegria vai aumentando junto. E aí? Quando o problema aumenta, a tua alegria aumenta também? Se alguém dissesse isso para você, você ia ficar meio assustado, não é? Possivelmente. Iríamos achar estranho alguém dizer isso. Então, quando estamos na provação, ou quando estamos na bênção, é quando a gente se sente feliz. Em que momento a gente se sente feliz? Quando estamos na provação ou quando estamos na bênção? O autor da lição, número 2, ele traz algo interessante. Quando ele vai dizer que a dor pode ser bênção de Deus. Olha só que interessante. A dor pode ser bênção de Deus. E ele vai trazer exemplo de pessoas que, de certa forma, encararam as provações com alegria.
essa ordenança que nós encontramos em Tiago capítulo 1, versículo 2. Passar pela prova, passar pela aflição com alegria. Por quê? Porque tem que existir ali uma esperança. Ok, então o autor ele fala que a dor pode ser bênção de Deus. Não é? Como assim a dor pode ser bênção de Deus? Na lição diz o seguinte: quando Paulo recebeu o espinho na carne, este causava-lhe dor e sofrimento. Lembra? Quando Paulo ele se queixa de certa forma sobre um espinho na carne. Mas o autor continua dizendo, era a bênção de Deus na vida do apóstolo. Sem a bênção do espinho, ele poderia se ensoberbecer. Veja que interessante. Isso deixa a gente pensativo, né? Algumas coisas que a gente considera negativo, que a gente acha ruim, doloroso, talvez isso seja uma bênção de Deus e a gente não entende muito isso, tão somente para que a gente não seja um desmantelo. Como disse aqui, talvez sem aquele espinho, Paulo poderia se sentir, né, lá em cima. Mas, de certa forma, aquele espinho servia para ele, né, se manter no prumo. Não é? Interessante isso, para se pensar.